Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. Um grande abraço em todos vocês que têm feito nosso portal chegar em tantas pessoas. Você que está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva também. Ajude a gente a ampliar ainda mais as reflexões sobre os fatos mais importantes do nosso país. Você aqui é muito bem-vindo. E não esqueça de dar o joinha, compartilhar os nossos vídeos, assista os nossos vídeos anteriores, porque tem muita gente interessante que participou de lives aqui conosco. E continue também a contribuir com o nosso portal, mandando os seus comentários aqui, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje nós temos assuntos importantes e algumas revelações para fazermos aqui também. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que mandaram correspondências lá para o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste contra as mentiras que o presidente da República conta há muitos meses, dizendo que ele não pode fazer nada com relação à pandemia porque ele foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Além de fazer essa campanha de desinformação, o presidente da República comete crime de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota, eu estou vendo aqui na capa do Valor Econômico de hoje, uma notinha aqui, uma nota, né? Deixa eu ver se foi essa aqui. Aqui mais embaixo, nota do STF. Mas a nota, por si só, não é suficiente. Ontem o Jornal Nacional deu até um bom destaque a esse acontecimento, mas um destaque ainda muito tímido também. Vou colocar aqui um trechinho aqui da matéria aqui, dita pela Renata Vasconcelos. Vamos ver aqui. O Supremo Tribunal Federal rebateu hoje declarações do presidente Jair Bolsonaro em mensagens que circulam em redes sociais de que a Corte teria proibido o governo federal de determinar medidas de combate ao coronavírus. Em nota, o STF esclareceu que decidiu em abril do ano passado que governadores e prefeitos podem tomar medidas para combater o coronavírus sem tirar o poder do governo federal. Na semana passada, quando a crise do oxigênio não se acentuou, o presidente Bolsonaro voltou a usar esse argumento. O STF afirmou que reconheceu que os governos locais também têm competência para agir e que é responsabilidade de todos os entes da federação. O William Bonner diz assim, o presidente voltou a usar esse argumento. Por que ele não diz no português claro? O presidente mentiu, o presidente perverteu a realidade. O presidente desinformou a população. Agora, Rede Globo, agora outras televisões, vocês dizerem aquilo que já foi decidido lá atrás, é muito tarde. Espero que tenha algum tipo de efeito, porque o que tem de gente que foi contaminado por essas informações mentirosas do presidente da República e que entra nos canais dizendo não, o presidente não fez nada porque o Supremo não permitiu, a culpa dos governadores e dos prefeitos. Gente, vocês sabiam que o presidente estava mentindo esse tempo todo e vocês não desmentiram de forma contundente. Inclusive nessa matéria de ontem, foi assim um desmentido um tanto ou quanto muito suave, né? Então o Supremo Tribunal Federal deveria sim fazer uma propaganda, uma campanha publicitária explicando que o presidente da República mentiu, mente e perverte a realidade, causando o resultado morte. Gente, se nós pudéssemos definir o que é o governo Bolsonaro, a gente poderia dizer que é um governo de dementes que mata pessoas, né? É a forma mais sintética para a gente classificar o governo Bolsonaro. E quando eu falo isso, não tem nenhum tipo de agressão pessoal, gente. Porque se ele tivesse alguma demência e fosse uma pessoa isolada de funções públicas, a família dele que deveria cuidar de tratá-lo. O problema é que ele é o presidente da República. E ele não se sente ofendido por mais coisas pesadas que a gente diga aqui, porque isso não ingressa na esfera de racionalidade do presidente, o que coloca em xeque, inclusive, se ele é uma pessoa que tem alguma razão. Porque o que as pessoas ofendem o presidente também, no campo pessoal, é uma enormidade, ele não faz absolutamente nada. Ele é chamado de ladrão, chefe de quadrilha, chefe de orcrim, chefe de milícia, de pessoa que roubava dinheiro público, que falsificava recibo de gasolina, que pegava dinheiro dos seus auxiliares nos gabinetes, que ele ensinou os filhos a roubarem. Tudo isso eu já escutei na internet. Que ele é ligado com o tipo de milícia que acabou envolvido ali no assassinato da Marielle. Todas as coisas que a gente vê cotidianamente. Além de ser um lacaio, um entreguista, de ser uma pessoa que ganhou dinheiro com corrupção a vida inteira,
que ele ajudou as mulheres a comprarem, ex-mulheres a comprarem imóveis com dinheiro vivo, sem comprovação. Tudo isso é colocado e ele não reage. É como se a gente estivesse chegando para um animal irracional, chegasse para um leitão, por exemplo, e dissesse assim: leitão, você é um porco. Eu garanto a vocês que o leitão não iria ficar magoado, porque não ingressaria na esfera de racionalidade dele. O que nos diferencia dos seres racionais é justamente o uso da razão. E essa falta de razão do presidente da República, ela é funcional. Ela funciona a favor de uma elite que vai passando o bastão de geração para geração, né? E esse tipo de situação acaba ajudando com que as elites do nosso país e as elites de fora do nosso país, eles mantenham aqui esse modelo pós-escravocrata que nós temos no Brasil. Quando eu pego a coluna, por exemplo, de um ex-bolsonarista, que o Carlos Andreasa, que é neto do ex-ministro do governo Figueiredo, né? Ele é um cara que se auto-intitula como uma pessoa de direita. Mas é da direita racional, né? Então ele está se conflitando aqui, está se colocando contra a insanidade dessa gente que está no governo, que ele recusa dizer que são pessoas de direita. E ele atesta aqui que o mundo real está ensinando alguma coisa ao Bolsonaro, que a vacina veio e está dando uma grande lição para o presidente. Olha, Andreasa, esqueça isso, porque esse presidente não tem essa esfera de racionalidade. Está muito longe desse campo. E por que o presidente, então, segundo o Carlos Andreasa, ele faria ou faz todo esse tipo de situação? Porque ele se nutre desse tipo de situação, da pandemia, do caos, da desordem, do conflito. Andreasa, ele faz isso não é porque ele queira, é porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele está doido para essa situação caótica permanecer muito tempo, porque se parar o caos, a gente vai examinar que nós não temos governo no nosso país. Nós temos esquemas, sub-esquemas de sub-pessoas que ascenderam ao poder, que continuam agora ganhando algum dinheirinho, sem falar nos que estão aumentando o soldo. O que explica, por exemplo, pessoas estarem sendo desmoralizadas, como o ministro Pazuello, o tempo todo. Gente, é uma diferença abissal você ter um general cuidando de saúde e um médico. Sem fazer nenhum tipo de elogio ao Mandetta, porque o Mandetta também aderiu a esse genocídio quando ele entrou no governo Bolsonaro, mas vocês assistem uma entrevista do Mandetta e assistem uma entrevista do Pazuello, gente, é como você colocar um operário para falar de física quântica. Ele vai ter alguma dificuldade, né, para falar de algo que ele não conhece. Então o Pazuello está na defensiva, está engordando o seu soldo, né, porque ele está cumprindo uma missão apenas para ganhar dinheiro, porque se ele fosse um homem com algum tipo de honra, ele já teria saído desse ministério há muito tempo, mas ninguém, como eu digo a vocês, né, que aceita trabalhar, ser comandado por uma pessoa da envergadura moral do Bolsonaro, pode ter algum tipo de predicado positivo, né? Não é à toa que a pessoa, quando diverge um pouquinho do Bolsonaro, ela é expelida, ela é ejaculada desse governo, né? Tem muitos assuntos aqui, gente, que estão correlacionados. Um deles é esse aqui da falta de insumos aqui para as próximas vacinas. O Brasil todo super emocionado com as primeiras aplicações das vacinas no Brasil, mas a gente corre o risco de passar por um colapso, porque nós só temos esses 6 milhões de doses que dão para 3 milhões de pessoas, que não atingem nem os 7 milhões de pessoas que são da área da saúde aqui no nosso país. Então, se nós não tivermos insumos da China urgentemente, a gente vai ter a paralisação do nosso processo de vacinação. As pessoas que tomaram a primeira dose vão caducar, não vão tomar a segunda dose, que vai ser uma coisa absolutamente absurda. O Rodrigo Maia está tentando hoje um contato com o embaixador da China aqui no Brasil, o senhor Wang Ming, né? Que foi atacado de uma forma virulenta por todos os membros do governo Bolsonaro, essa elite insana da ignorância que está dentro do governo, a começar pelo filho Eduardo Bananinha, que atacou o embaixador, se conflitou com o embaixador, o Von Traub atacou o embaixador, o Ernesto Araújo atacou o embaixador. As redes sociais do bolsonarismo vão replicando esses doentes mentais, esses insanos, e criaram um conflito com a China. E agora o Rodrigo Maia está tentando restaurar algum tipo de ponte. Logo, o Rodrigo Maia, que também é coautor desse genocídio aqui no nosso país, porque ele nunca colocou o Bolsonaro para ser sabatinado politicamente
por conta dessa situação toda perante o Congresso Nacional. Sequer ele foi chamado para falar, sequer ele é admoestado. Isso tudo, gente, como eu digo a vocês, faz parte desse grande sistema, né? O Bolsonaro é um animal insano, tentando onde se tenta domesticá-lo de alguma maneira, mas ele, nessa condição, ele ainda é muito útil para essa elite pós-escravocrata aqui do nosso país. Os negócios continuam a ser feitos, as privatizações estão sendo tocadas, o fatiamento da Petrobras está sendo realizado, o enxugamento, o estrangulamento das instituições brasileiras estão acontecendo a cada instante e a gente tem que cada vez mais alertar a população, alertar as pessoas que a gente pode dessa situação toda que está acontecendo no Brasil. Os meios de comunicação, eles contribuíram muito para que o povo brasileiro, ou parcela do povo brasileiro, permaneça numa ignorância absoluta, achando que o Bolsonaro não tem nada a ver com essa história. Eu tenho falado disso com vocês aqui há muito tempo. Mas várias pessoas têm apontado também que o final dessa gente será cadeia. Pazuello que se cuide, porque ele não tem imunidade. Ele já está sendo investigado aí pela Procuradoria-Geral da República. O próprio Procurador-Geral da República vai ter que prestar contas, porque já era para ele ter colocado também algum tipo de indiciamento do presidente da República, iniciado uma ação penal contra o presidente da República pelos incontáveis crimes de responsabilidade que ele já cometeu, ou se o Augusto Aras fugiu da faculdade de Direito. Ele não conhece a Constituição. Ele deu uma amnésia, deu uma pane seca também na cabeça do Procurador-Geral da República. Uma pessoa que não tem responsabilidade. A gente tem que apelar para quem? Para o pai de santo? Para o bispo Macedo? Para o Papa? Para as forças esotéricas? Porque as instituições não funcionam mais? Então, se ele não fizer nada, ele também será responsabilizado. E o volume de pessoas que têm pedido impeachment do Bolsonaro vai se avolumando, inclusive pelo pessoal da direita. Ontem eu vi o canal do Ferreira, um youtuber que tem mais de 550 mil seguidores também, ex-bolsonarista, pedindo impeachment de Bolsonaro. Evidentemente ele foi metralhado também nas redes lá, o pessoal bateu firme nele, mas é um movimento que está aumentando. Hoje mesmo na capa do Valor Econômico, a gente tem mais uma pista aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Empresários estão mais pessimistas. Então, mesmo essa elite que tem o Bolsonaro como ser domesticado, já começa a se irritar e começa a perceber que eles podem perder dinheiro, perder valores no meio desse governo insano. O governo sem bússola. O governo que, se acabar o pandemônio, ele não tem o que apresentar para a sociedade. Evidentemente, nós vamos ver, logo após o Bolsonaro ser expelido dessa história, começar a responder processos criminais e processos de toda a natureza política, né? E os filhos e os seus mais próximos, nós vamos ver a enganação econômica voltar à pauta do dia a dia. Que o Brasil precisa de reformas, que as empresas estão saindo aqui porque não tem reformas, tem que diminuir direitos, tem que fazer privatizações, mas que a economia está se recuperando lentamente, que os empregos estão voltando, isso tudo para manter o povo brasileiro cada vez mais domesticado, cada vez mais paralisado. E vem aí o Big Brother BBB 21, para manter durante o horário nobre, durante 90 dias, parcela da população cada vez mais anestesiada e longe de qualquer tipo de reflexão crítica de qualquer problema brasileiro. Eu não posso deixar de falar no nosso papo de hoje de nações que sofreram todo tipo de sacanagem, que sofrem bloqueios econômicos, sofrem uma campanha midiática insistente de destruição das suas reputações, das suas imagens, da sua soberania, e que tem ajudado o mundo em várias situações. Gente, não dá para a gente ignorar que o mundo, durante muito tempo, é dividido em classes. As elites no mundo inteiro, elas se conectam, sempre foi assim. Quando a gente teve a Revolução Francesa, as elites europeias, as monarquias, se organizaram para tentar invadir a França, para tentar restituir o poder a Luís XVI e Maria Antonieta. Evidentemente não deu certo, porque Napoleão acabou repelindo as invasões que poderiam acontecer contra a França, e o casal acabou sendo guilhotinado também. Na Rússia foi a mesma coisa. A Revolução Russa aconteceu e os Romanov ficaram confinados, ficaram presos lá. As monarquias europeias tentaram restituir o poder aos Romanovs na Rússia, também não deu certo, eles acabaram sendo mortos também, né? São os tipos de processos sangrentos que acontecem nas revoluções. Não acontece revolução com flores, gente. As populações que são subjugadas durante muitos séculos
como foi na China, por exemplo, fazendo esse parênteses, né? Muita gente fala a China teve genocídio. Sim, teve um morticínio gigantesco lá. Mas quantos séculos os chineses não foram mortos, não foram submetidos a um sistema feudal, que se não fosse rompido, eles estariam lá, como algumas nações ainda se encontram. A Rússia também. Nenhum povo faz revolução porque está nadando em dinheiro, está nadando em benefícios sociais. Nenhum povo faz revolução de sacanagem. Os cubanos não fizeram a revolução porque estava maravilha. Eles eram um quintal, eles eram a latrina dos Estados Unidos. E fizeram lá um processo de transformação. Obviamente, as elites vão fazer o tempo todo, no mundo inteiro, a desconstrução desses movimentos transformadores, esses movimentos de insurreições, porque isso atinge os interesses dessas grandes corporações transnacionais. As elites se conectam, elas sempre se conectarão. Elas têm muito mais interesses em comuns entre elas do que com o seu próprio povo. É só vocês olharem algumas elites brasileiras, o que eles preferem fazer. Mas a Venezuela deu um tapa muito grande agora, né, no rosto do governo brasileiro, que tentou conspirar junto com os Estados Unidos para destituir o governo venezuelano, para que os Estados Unidos pudessem roubar o petróleo da maior jazida de petróleo do planeta, do povo venezuelano. E agora mandaram os caminhões aqui que foram recebidos, caminhões de oxigênio, pelos médicos, enfermeiros, lá no estado de Roraima, né? Vamos pegar um pedacinho aqui, vamos lá. Esse é o terceiro caminhão que está passando, está entrando. Vamos entrar. Gente, é muito bacana, os médicos super sensibilizados com um país que está sofrendo todo tipo de sacanagem, né? E eu não vou entrar aqui na questão interna da Venezuela, porque isso sempre mexe com muitos humores diante das propagandas todas que a gente já recebeu. Mas os cubanos também, que são desse país tão sacaneado também, tão vilipendiado, eles, durante essa pandemia, mandaram médicos para o mundo inteiro, mais de 25 países, aqui eles sendo recebidos lá no aeroporto de Turim, lá na África, na Itália. Turim na África é fogo, né, gente? Mas aí, bom, ainda deu tempo de eu refazer isso aqui durante o nosso papo aqui. E eu peguei aqui o depoimento aqui de um enfermeiro italiano, e tem a tradução embaixo em espanhol, mas dá pra gente perceber, né, a gratidão que eles tiveram no momento crítico lá na Itália de estarem recebendo os médicos cubanos. I medici sono gentili, sono molto umani, sono attenti alla persona. Cercano sempre con un gesto, con un sorriso o una parola di tranquillizzare i pazienti. Li provano a lottare, li provano a non mollare. E aí os médicos cubanos foram muito homenageados na Itália, ganharam medalhas, enfim. Mas não é só na Itália, né, gente? Aqui uma foto aqui deles no aeroporto lá de Torino, né? Eles sendo homenageados. E eu peguei algumas fotos aqui que a gente não vai achar em muitos lugares aqui na internet. Isso aqui é uma foto dos médicos cubanos na República Dominicana. Aqui no Togo, lá na África, um grupo de médicos. Aqui no Peru, num dos estados peruanos, onde eles foram recebidos, eles foram para vários estados. Aqui em Angola, 250 médicos cubanos chegando em Angola. Isso tudo no começo da pandemia, eles que já estavam acostumados a lidar com a ebola, foram enfrentar esse tipo de situação. Porque, gente, a gente tem que lembrar que quem está com dor não quer saber a nacionalidade do médico, não. Quem está morrendo quer ter algum tipo de apoio. E numa hora dessa, quando você encontra uma pessoa que não é do teu país, que está te ajudando a salvar você, um familiar está vendo isso é uma coisa que transcende qualquer tipo de mesquinharia e insanidade política, né? Aqui os médicos nas ilhas do Caribe, são 4 ilhas ali que eles foram. A África do Sul, 250 médicos, recebendo no aeroporto também. Aqui, quando eles estavam aqui no Xingu, aqui no Brasil, e aqui no Quênia, e aqui no aeroporto, e aqui no voo do México. Gente, espero ter, com essa parte final aqui, ter jogado algumas luzes aqui no nosso papo de hoje. O programa ficou um pouquinho mais longo, né? Mas espero que vocês tenham ficado conosco até o final. Gente, um grande abraço. Um abraço solidário a todas as pessoas que têm esse pensamento maior, né? E vamos seguir em frente aqui do nosso Portal do José. Um grande abraço, tchau.